Estamos começando mais uma videoconferência do projeto Biblioteca Digital Multimídia. Os temas da série Panorama Cursos de hoje são interpretação no direito administrativo e terceirização de mão de obra na administração pública. Os conferencistas são Luciano Ferraz, que é mestre e doutor em Direito pela UFMG, professor de Direito Administrativo na UFMG e Direito Financeiro na PUC Minas. Também Jair Eduardo Santana, que é mestre em Direito do Estado pela PUC de São Paulo e professor de cursos de pós-graduação. Essa videoconferência está sendo transmitida para o curso à distância de especialização em Direito Público, módulo Direito Administrativo da PUC Minas Virtual. Se você quiser, pode enviar perguntas e comentários para o e-mail videoconferencia@virtual.pucminas.br. Eu passo a palavra agora ao professor Jair Eduardo Santana, que vai falar sobre interpretação no direito administrativo. Professor, é um prazer tê-lo aqui conosco hoje. Prazer é todo meu. Uma satisfação poder produzir mais uma videoconferência no projeto Biblioteca Digital Multimídia, e dessa vez para dar continuidade a um tema que é recorrente, um tema que tem frequentado o nosso temário nos últimos anos, e um tema, sobretudo, que é um tema ausente da bibliografia comum, é um tema que não é encontrável com muita facilidade nos manuais, nos tratados, e é um enfoque muito importante para todos aqueles que militam no setor público, em especial no campo do direito administrativo. Para quem acompanha essa videoconferência e acompanhou os debates travados durante o curso, no último chat, eu lembraria que nós queremos insistir na questão da importância temática e também revelar e realçar aquela maneira que nós temos, toda particular, de destacar esse tema, interpretação no e do direito administrativo, abordando esse tema de uma maneira trifásica, como temos dito por aí. Ou seja, dentro da interpretação no direito administrativo, nós temos feito uma decomposição modular para que se possa dar uma ênfase muito especial à questão da linguagem, à questão dos textos normativos, dos marcos teóricos até, que vão delimitar esse conteúdo, estudando o texto no contexto, estudando a linguagem, estudando, enfim, toda aquela questão que ali está envolvida, nós nos veríamos autorizados a passar para um segundo plano de estudos, ou seja, ingressaríamos no domínio do próprio intérprete, no domínio de quem faz a leitura desse texto, ou dessa linguagem, ou de quem usa a linguagem, toda essa simbologia que está disponível para o operador e o usuário do direito administrativo, porque quando nós tratamos de questões como a discricionariedade, questões que envolvem ou não uma dada neutralidade de uma composição ou materialização de um termo jurídico, efetivamente sempre é importante passar e repassar pela questão do intérprete. E o terceiro ponto é o ponto da interpretação em si. Mas aí a interpretação enquanto método, enquanto meio, enquanto critérios, e é por aqui que hoje eu começo, para lembrar que, na realidade, nós podemos verificar essa interpretação no direito administrativo como sendo uma categoria distinta, pertencente a um campo específico do conhecimento jurídico. Não é muito distinto o assunto das demais categorias jurídicas que estão envolvidas na hermenêutica jurídica tradicional, mas é, de fato, um setor envolvente, é um setor singular, é um setor, acima de tudo, atraente. E por que diria atraente? Porque se nós pensarmos que
a interpretação no direito administrativo, ela é um meio, ela é um instrumental, e aí não falo do resultado propriamente dito da interpretação em si, que seria a segunda vertente. Esse instrumental, ele está todo configurado, parametrizado por uma série de informações que vão guiar o intérprete pela boa leitura que se poderá fazer em torno das demais categorias do direito administrativo. Então, quando se fala de interpretação no direito administrativo, a primeira coisa que me ocorre é lembrar que devemos apartar nessa hermenêutica toda os critérios que estão disponíveis a todos nós para que nós possamos fazer essa leitura específica. E se é uma leitura específica de um segmento do direito, certamente as informações, o suporte, o fundamento de validade para essa atividade que nós vamos desenvolver é um suporte diferenciado. Se nós estivéssemos falando, por exemplo, de um direito pertencente ao direito privado, um direito comercial ou um outro ramo, enfim, de conhecimento, nós não teríamos a mesma base estruturante e principiológica a informar essa nossa atividade. Em outras palavras, o que quero dizer com isso é que a realização do direito administrativo, ela está fundamentada em bases, em princípios, em normas e regras, não codificadas num único texto, mas essa base toda, ela tem como nascedouro, vamos dizer assim, a Constituição Federal. Então, a atividade de leitura ou de interpretação, se nós quisermos, tem que efetivamente partir dali, da Constituição Federal, que é o nosso estatuto político. E nesse estatuto político é que nós buscaremos, então, como numa cirurgia, separar aqueles vetores que estarão fazendo frente em toda essa nossa atividade. Assim sendo, me parece importante também compreender bem esse instrumental, que é o texto constitucional, para que lá da Constituição nós consigamos retirar efetivamente dos seus 5 ou 6 blocos mais significativos, o bloco garantista, o bloco federativo, o bloco orgânico, o bloco financeiro e tributário, a ordem econômica em especial, que nós possamos retirar desses blocos mais significativos as linhas mestras para a leitura do direito administrativo, que, repito, não está codificado. Então, num caso em especial, nós deveremos buscar ali, no texto da Constituição, as normas que estarão incidindo direta e reflexamente sobre aquela circunstância, para que nós possamos fazer esse trabalho de decantação. Então, se nos é dado falar como correta pela supremacia da administração pública, pela legitimação dos atos administrativos, e todas aquelas teorias que nós todos bem conhecemos, de outra parte também é correto lembrar que todas aquelas vertentes inscritas e esculpidas na Constituição Federal, elas não podem ser deixadas de lado, para, inclusive, solucionar um caso concreto, ainda que de pequenas dimensões. Nós, então, teremos que atrair para essa leitura, no caso a interpretação, questões como a própria República, como a democracia com todas as suas vertentes que hoje estão a ganhar fôlego com a nova postura da própria administração, que hoje vai permitindo que o particular, que o administrado, de uma certa forma, pratique ingerências no núcleo decisório governativo. Para se dar exemplo, orçamentos participativos, audiências públicas, consultas públicas, a possibilidade
de ingerência no planejamento da cidade, as associações, as terceirizações que hoje serão objeto de análise na palestra que seguirá a minha. Enfim, todos esses temas que são temas recorrentes, temas que são até mesmo transcendentes, eles deverão ser avaliados, reavaliados e realçados. E podem notar que, de uma certa forma, eu ainda não mencionei, e de propósito, a questão da submissão da administração pública aos chamados princípios constitucionais da administração pública. E por que fugir dos temas que estão lá escritos a partir do artigo 37? Eu não citei porque aquilo é o mínimo que nós podemos esperar da própria administração pública, ou seja, dizer que a administração pública deve zelar pela legalidade, deve zelar pela impessoalidade, zelar pela moralidade, pela probidade, todos aqueles outros princípios que estão escritos na Constituição, naquele bloco específico, me parece ser uma afirmação até certo ponto tautológica. Então, aquele é um lugar comum, me parece assim. O 37 da Constituição Federal é um lugar comum. Nós devemos imaginar que a administração pública está assentada, principalmente no artigo 37, mas toda e qualquer leitura que se vá fazer da administração pública em termos de interpretação fará com que haja um reflexo e uma irradiação muito consistente de outros princípios que estão esparsos na Constituição e, quem sabe, até mesmo, para os que entendem como eu, até mesmo aquelas diretrizes que estão postas a partir do preâmbulo da Constituição, que dá um norte, dá uma diretiva para a nossa sociedade política. Então, o recado que se tem em torno dessa discussão é exatamente pensar que a administração pública está impactada por aqueles princípios de todos nós já conhecidos, mas, sobretudo, o impacto de outros setores daquela mesma Constituição na administração pública é um impacto muito grande. E agora, eu digo novamente, então, que a democracia, a federação, a república, os princípios da ordem econômica, enfim, todos os demais setores da Constituição acabam irradiando seus efeitos para ali, a ponto de nos conduzir, quem sabe, hoje a um momento necessário até da administração pública, onde as condutas administrativas sejam não só públicas, não só transparentes, mas sejam eficientes, sejam claras, sejam bem planejadas e que permitam uma releitura desse caminhar ou desse andar interpretativo tomado por um gestor, por um ordenador ou por uma autoridade máxima.